e ele começou a ensiná-los. Felizes os que têm coração limpo, pois verão a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Estamos considerando a contínua restauração do ser humano, quando Deus entra na sua vida. Assim como na parábola do filho pródigo, tudo começa quando nossos olhos são abertos e vemos a nossa real situação, afundados na pior miséria. Veja Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 7, e segundo Lucas, capítulo 15, versículos 17 ao 20. Esta revelação foi suficiente para dar início ao processo que nos levaria de volta ao nosso Pai Celestial. No texto de hoje, Jesus declara serem bem-aventurados, ou, mais do que felizes, aqueles com o coração limpo, ou puro, dependendo da versão. Leia Salmo 15, versículos 1 ao 5, Salmo 18, versículos 24 ao 27, e Evangelho segundo Mateus 5, versículo 8. Mais uma vez, o ensino de Cristo nos afasta do que é a prática na vida religiosa, em que a ênfase está em ritos e comportamentos externos. Por meio de uma vida disciplinada, podemos impressionar aqueles que nos rodeiam, e darmos a impressão de sermos pessoas consagradas, mas Deus não se deixa enganar. Veja, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 25 ao 28, e segundo Marcos, capítulo 7, versículos 2 ao 9. Ele não olha para o exterior e ao que é visível no ser humano, mas contempla o seu coração. Aquilo que se esconde ao olhar dos outros é o que realmente importa na hora em que a vida for avaliada. Leia com atenção 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Evangelho segundo Lucas 16, versículo 15, 1 aos Coríntios 4, versículo 5, e 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. A pureza de coração se refere às motivações e aos pensamentos, que controlam grande parte dos comportamentos do ser humano. É ali que se cultiva a verdadeira santidade. Leia com atenção Evangelho segundo Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23, e Epístola aos Gálatas 5, versículos 19 ao 21. Nesta ocasião, Jesus surpreenderia as multidões conduzindo-as a um plano que nenhum outro mestre tinha chegado. Onde havia preocupação com o ato sexual do adultério, Jesus mostrou que tudo começa num olhar cobiçoso. Leia com atenção 2 de Samuel 11, versículo 2, e Mateus 5, versículo 28. Num contexto onde o homicídio era considerado uma ação condenável, Jesus afirmou ser igualmente grave alguém tratar o próximo como um tolo, no íntimo do seu coração. Leia atentamente Mateus 5, versículo 22, e 1 de João, capítulo 3, versículo 15. A lição era bastante clara. A única vida que realmente agrada ao Pai é aquela que tem uma pureza tanto externa como interna. Santidade é isto, o resultado de uma atitude de sinceridade e pureza. Assim se expressou o salmista: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, versículos 3 ao 4. Leia ainda Salmo 51, versículos 6 e o 10, e Provérbios 20, versículo 9, e 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O autor da Epístola aos Hebreus exorta: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. É a mesma declaração feita por Cristo. A bênção de uma vida de pureza interior permite a pessoa ver o Senhor, pois Ele é santo e ninguém no seu estado de impureza pode se aproximar dele. Para os limpos de coração, entretanto, o caminho está sempre aberto. Leia para complementar Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 8 ao 10, e capítulo 15, versículo 3, e Epístola a Tito 3, versículos 4 ao 7. Temos que observar que a pureza não pode estar separada dos relacionamentos com os outros. É ali que se manifestam as motivações egoístas, as intenções dúbias e o desejo de usar o próximo em benefício próprio. Por essa mesma razão, o lugar onde mais necessitamos do processo purificador de Deus em nossas vidas é precisamente no trato que dispensamos àqueles que nos acompanham a cada dia. Leia para complementar Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, e capítulo 15, versículos 18 ao 20, Epístola aos Romanos 13, versículo 8 ao 10, aos Gálatas 5, versículo 14, e a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Para pensar, ai dos hipócritas,
Por que terão que se conformar em fabricar as experiências com Deus? Leia para encerrar, Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 39 e 40, e capítulo 18, versículos 10 ao 14, Epístola aos Romanos 12, versículos 9 e 10. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.